Jesus sabia exatamente quem ia traí-lo em algumas horas. Sabia o nome, sabia o preço, sabia o beijo que viria. E mesmo assim, ele se ajoelhou e lavou os pés do traidor. Essa é a cena mais perturbadora da última ceia. E provavelmente a que ninguém te contou com a intensidade que ela realmente tem. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir sobre aquela noite vai mudar completamente a forma como você vê o amor de Jesus. Vamos para João 13. Estamos em um cenáculo, uma sala no andar superior em Jerusalém. É noite de Páscoa, a última refeição antes da cruz, a última vez que Jesus vai estar com seus discípulos antes de morrer. E João abre o capítulo com uma frase que deveria nos parar. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, não até quando dói, não até quando compensa, não até quando é conveniente, até o fim, até a traição, até a negação, até o abandono, até a cruz. Os discípulos estão ali esperando uma Páscoa normal, talvez ainda sonhando com um reino político, talvez ainda imaginando tronos e posições de poder. Eles não fazem ideia do que está prestes a acontecer, e então Jesus faz algo que ninguém esperava. Ele se levanta da mesa, tira o manto, pega uma toalha e uma bacia com água, e começa a lavar os pés dos discípulos. Você precisa entender o choque disso. Lavar pés era trabalho de escravo, o trabalho mais humilhante que existia. Era o que você fazia quando não tinha escolha, quando era a pessoa mais baixa na hierarquia social. E ali está o Mestre, o Rabi, o Messias, o próprio Filho de Deus, ajoelhado no chão, com uma toalha na cintura, lavando pés sujos, calejados, empoeirados das estradas de Jerusalém. Pedro não aguenta. Senhor, tu me lavas os pés? É inaceitável, é embaraçoso, é humilhante demais. Nunca me lavarás os pés. Ele protesta com veemência, mas Jesus responde algo profundo. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Não é sobre higiene, é sobre rendição, é sobre deixar Jesus fazer o que só ele pode fazer, é sobre aceitar um amor que serve. E aqui vem a parte que mais me perturba. Jesus vai de discípulo em discípulo, Pedro, João, Tiago, André, e chega em Judas Iscariotes, o traidor, o que já tinha fechado o acordo com os principais sacerdotes, o que já tinha as 30 moedas de prata guardadas. Jesus ajoelha diante dele, pega aqueles pés, lava com cuidado, seca com a toalha, olha nos olhos, e Judas deixa, recebe o gesto, aceita a humilhação de ver seu mestre aos seus pés, e não muda de ideia. Jesus sabia, João deixa claro no versículo 11, pois sabia quem o havia de trair. Não era suspeita, não era intuição, era conhecimento divino. Jesus conhecia o coração de Judas, conhecia o plano, conhecia o resultado. E mesmo assim, ele lavou aqueles pés. Pés que em horas andariam até o jardim para entregar o mestre, pés que levariam Judas até os principais sacerdotes, pés que caminhariam na traição mais infame da história. Por que Jesus fez isso? Por que ele não expôs Judas na frente de todos? Por que não o expulsou? Por que esse gesto extremo de amor para alguém que já tinha decidido trair? Porque esse é o amor do reino. Não é um amor que espera reciprocidade. Não é um amor que só serve aos fiéis. É um amor que se ajoelha até para quem vai te cravar na cruz. E quando Jesus termina de lavar todos os pés, ele volta para a mesa, coloca o manto de novo e faz uma pergunta que deve ter ecoado no silêncio daquele cenáculo. Compreendeis o que vos fiz? Eles não compreendem. Ainda não. Mas nós, 2000 anos depois, ainda estamos tentando entender a profundidade daquele gesto, a loucura daquele amor, a radicalidade daquele serviço. Porque se Jesus lavou os pés de Judas, sabendo da traição que vinha, o que isso diz sobre como ele te ama? Conhecendo suas falhas, sabendo suas traições, vendo seus pecados, e ainda assim, ele se ajoelha e serve. Hoje você vai descobrir que aquela noite não foi apenas a última ceia. Foi um manifesto de amor que desafia tudo o que sabemos sobre relacionamentos, perdão e lealdade. Essa imagem está mexendo com você? Deveria estar.
Jesus ajoelhado diante do traidor, lavando seus pés enquanto a traição já estava combinada. Esse é o amor do reino que ninguém consegue explicar. Se essa mensagem está tocando no seu coração, deixa aqui nos comentários. Você conseguiria servir quem sabe que vai te trair? Sua honestidade aqui nos ajuda a refletir juntos sobre o que realmente significa amar como Jesus amou. Essa é a primeira parte da nossa série Dark, Mensagens do Reino. A história completa da crucificação e ressurreição. Se você quer acompanhar toda essa jornada, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Clica no like também, porque essa série precisa alcançar pessoas que estão cansadas de mensagens superficiais. A gente vai fundo na verdade crua do Evangelho aqui. Agora vamos entrar no momento mais tenso daquela noite, quando Jesus anuncia a traição na frente de todos. Agora vamos mergulhar no momento mais tenso daquela noite. Um momento que deve ter congelado o ar naquele cenáculo. Um momento onde Jesus faz algo que ninguém esperava. João 13:21 registra: Dito isto, turbou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Turbou-se em espírito. Não era medo da morte, era angústia pela traição. Jesus enfrentaria a cruz sem recuar, mas a traição de alguém tão próximo, isso o perturbou profundamente, porque traição não é apenas um ato, é a quebra de confiança, é amor correspondido com ódio. E ele anuncia: um de vós me trairá. Não alguém lá fora, não os romanos ou os fariseus, um de vós, alguém nesta sala, alguém que comeu desta mesa, alguém que chamei de amigo. Os discípulos ficam perplexos. João diz que começaram a olhar uns para os outros, sem saber de quem ele falava. O silêncio deve ter sido ensurdecedor, cada um processando a acusação impossível. E então, um por um, eles começam a perguntar: sou eu, Senhor? Mateus 26:22. Registra isso, cada discípulo duvidando de si mesmo. Será que eu sou capaz de trair o Mestre sem nem saber? Isso revela algo profundo sobre o coração humano. Nenhum deles tinha certeza absoluta da própria lealdade, exceto um. Judas não pergunta: sou eu, Senhor? Como os outros. Ele pergunta: és tu, Rabi? Percebe a diferença? Os outros chamam Jesus de Senhor, reconhecendo sua autoridade. Judas chama de Rabi, apenas professor, e ele pergunta sabendo a resposta. É pura hipocrisia em ação. Jesus responde: tu o disseste. É você, sim. Mas nem isso faz Judas recuar. O coração dele já estava decidido, a porta já estava fechada, o acordo já estava feito. E aqui vem um detalhe que muita gente perde. João estava recostado no peito de Jesus durante a ceia. Era costume da época. As pessoas se reclinavam em divãs ao redor da mesa. Pedro faz sinal para João perguntar quem é o traidor. Jesus responde de forma velada: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E ele molha um pedaço de pão e dá a Judas Iscariotes. Você precisa entender o que isso significa na cultura judaica. Dar um bocado molhado a alguém era sinal de honra especial. Era dizer: você é importante para mim. Era um gesto de amizade íntima. Jesus está dando uma última chance a Judas. Está oferecendo honra a quem planeja desonrá-lo. Está estendendo amor a quem já vendeu esse amor por 30 moedas de prata. E o que acontece quando Judas recebe o pão? João 13:27 diz algo arrepiante. E após o bocado imediatamente entrou nele Satanás. Não foi Satanás que iniciou a traição. Foi Judas quem abriu a porta. Satanás não invade. Ele entra quando é convidado. E Judas tinha convidado com suas escolhas, sua ganância, suas mentiras. Aquele bocado foi o ponto sem retorno, a última chance rejeitada. E Jesus diz algo que me arrepia toda vez que leio: o que fazes, faze-o depressa. Não é aprovação, é permissão. Jesus não vai impedir, não vai forçar Judas a ficar. O livre-arbítrio será respeitado até o fim. Judas se levanta, pega o pão e sai. João 13:30 termina com uma frase que é muito mais do que descrição do horário. E era noite. Não é só dizer que estava escuro lá fora,
Era noite na alma de Judas. Era noite no coração que escolheu as trevas. Era noite no momento em que a luz do mundo estava bem ali, na mesma sala, e ele preferiu sair para a escuridão. Jesus acabou de lavar os pés dele. Jesus acabou de dar a ele um sinal de honra. Jesus acabou de oferecer mais uma chance. Mas Judas sai para a noite, para a traição, para a perdição. E aqui está a verdade que ninguém quer enfrentar. Você pode estar tão perto de Jesus e ao mesmo tempo tão longe. Pode compartilhar a mesa e trair na saída. Pode receber honra e escolher as trevas. Judas andou com Jesus por 3 anos. Viu os milagres, ouviu os ensinamentos, participou do ministério, foi chamado de amigo, teve os pés lavados, recebeu o bocado de honra e ainda assim traiu, porque proximidade não garante transformação. Você pode frequentar a igreja, conhecer a Bíblia, participar dos cultos, estar perto de Jesus e ter o coração longe, terrivelmente, perigosamente longe. A pergunta não é onde você está fisicamente. A pergunta é onde está seu coração. Porque foi o coração de Judas que o traiu primeiro. A traição externa foi apenas o resultado da traição interna. E por que Jesus permitiu isso? Por que não expôs Judas antes? Por que não o impediu? 3 razões. Primeira, livre-arbítrio. Deus não controla ninguém como marionete. Ele convida, mas não força. Segunda razão, cumprimento das Escrituras. Salmo 41:9 profetizou séculos antes. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tinha que acontecer. Terceira razão, demonstração do amor. Jesus podia ter impedido, mas ele escolheu amar até o fim, mesmo sabendo, mesmo vendo, mesmo sofrendo com a traição que vinha. E isso nos leva a uma verdade perturbadora. Quantas vezes nós somos Judas? Quantas vezes comemos da mesa de Jesus e o traímos com nossas escolhas? Quantas vezes recebemos sua graça e escolhemos o pecado? Quantas vezes Jesus lava nossos pés no domingo e nós o traímos na segunda? Quantas vezes ele nos honra e nós o desonramos? Quantas vezes ele oferece luz e nós escolhemos a noite? A diferença entre Pedro e Judas não foi a intensidade da traição. Pedro negou 3 vezes. Judas entregou 1 vez. Mas Pedro voltou arrependido. Judas se enforcou desesperado. Não é a queda que define seu destino. É o que você faz depois dela. Pedro caiu, chorou, voltou e foi restaurado. Judas caiu, se desesperou, saiu e se destruiu. Jesus sabia da traição e mesmo assim amou. Sabia da negação e mesmo assim lavou os pés. Sabia do abandono e mesmo assim serviu. Porque o amor do reino não é condicional, é radical, é perturbador, é inexplicável. E hoje ele te olha sabendo de cada vez que você o traiu. Cada pecado escondido, cada promessa quebrada, cada volta para a noite, quando ele ofereceu luz. E ainda assim, ele quer lavar seus pés. Ainda assim, ele quer te dar o bocado de honra. Ainda assim, ele te chama de volta. A diferença é, você vai ser como Pedro, que voltou, ou como Judas, que saiu para a noite? Escreve nos comentários. Jesus ama sabendo de tudo. Agora eu quero ir ainda mais profundo, porque depois de Judas sair para a noite, Jesus faz algo que vai ecoar por toda a eternidade. Ele institui a ceia. E não é o que você pensa. Mateus 26:26 registra. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei. Isto é o meu corpo. Ele não disse representa, disse é. Depois pega o cálice, agradece e diz: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos para a remissão de pecados. Nova aliança, derramado, para a remissão. Você precisa entender o peso dessas palavras. Na cultura judaica, aliança era pacto de sangue. Era o compromisso mais sério que existia. E Jesus está dizendo: meu sangue vai selar uma nova aliança. A antiga aliança foi selada com sangue de animais no Sinai. A nova aliança seria selada com o sangue do próprio Deus encarnado. Não sangue de cordeiros,
sangue do Cordeiro de Deus. Quando Jesus parte o pão, ele está profetizando o que vai acontecer em horas. Seu corpo vai ser partido, quebrado, rasgado, torturado, cada açoite representado, cada ferida anunciada. Fazei isto em memória de mim. Não é ritual vazio, é comando de lembrança. Não esqueçam o preço, não trivializem o custo, não tornem barato o que custou tudo. O pão partido não é apenas símbolo, é profecia sendo cumprida diante deles. É Jesus dizendo: em horas vocês vão ver este corpo dilacerado, e quando virem, lembrem-se que eu avisei, que eu escolhi, que eu fui voluntariamente. E o vinho? Jesus levanta o cálice e diz que é seu sangue, derramado, não escorrido, não doado pacificamente, derramado, violentamente, brutalmente, até a última gota. Por muitos. Não por alguns privilegiados, não pelos que merecem. Por muitos, por pecadores, por traidores, por negadores, por você que está assistindo isso agora e sabe que não merecia nada disso, para a remissão de pecados. Essa é a parte que muda tudo. Não foi morte de mártir, não foi exemplo de coragem, foi sacrifício substitutivo, foi pagamento de dívida, foi sangue no lugar do seu sangue. Lucas 22:20 acrescenta: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Em favor, no seu lugar, pelo seu pecado, pela sua condenação, pela sua morte eterna. E Jesus termina com uma promessa: eu vos digo que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber, novo convosco no reino de meu Pai. Ele está dizendo: vou morrer, mas vou voltar. E quando voltar, vamos celebrar juntos no reino. Esta não é a última ceia, é a penúltima. A última será nas bodas do Cordeiro. Mas aqui está a verdade que incomoda. Jesus não está pedindo que você seja religioso. Ele está mostrando que você precisa de um Salvador, porque você não consegue salvar a si mesmo. Cada vez que você participa da ceia, você está dizendo: eu precisava disso. Não porque sou bom, mas porque sou perdido. Não porque mereço, mas porque Ele decidiu me amar mesmo assim. Cada vez que você toma o pão, está confessando: meu pecado quebrou esse corpo. Cada vez que bebe o vinho, está admitindo: meu pecado derramou esse sangue. É confissão, não celebração vazia. E aqui vem a parte que ninguém quer ouvir. Não foi apenas Judas que traiu. Não foram apenas os soldados romanos que crucificaram. Não foram apenas os fariseus que condenaram. Foram seus pecados que o pregaram naquela cruz. Foi sua rebeldia que exigiu aquele sangue. Foi sua mentira, seu orgulho, sua luxúria, sua ganância que rasgaram aquele corpo. Isaías 53:5 profetizou séculos antes: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, não pelas dele. Ele não tinha nenhuma. O inocente morreu no lugar dos culpados, o justo no lugar dos injustos, o santo no lugar dos pecadores. E quando você realmente entende isso, a ceia deixa de ser formalidade religiosa e se torna momento de quebrantamento. Porque você olha para aquele pão e vê seu próprio pecado quebrando Deus. Você olha para aquele vinho e vê seu próprio pecado derramando a vida de quem te amou quando você era inimigo. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda pecadores. Não depois que você melhorou, não quando você mereceu, enquanto você ainda era rebelde, inimigo, perdido. Cristo morreu. Esse é o amor que Jesus demonstrou naquela noite. E agora vem a aplicação que corta. Se Jesus lavou os pés de quem ia traí-lo, o que você faz com quem te trai? Se ele deu honra a quem ia desonrá-lo, como você trata quem te desrespeita? Se ele partiu seu corpo por quem o quebrou, como você responde a quem te machuca? Se ele derramou seu sangue por quem o matou, como você reage a quem te ofende? Um novo mandamento vos dou:
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João 13:34. Como eu vos amei. Esse é o padrão, não como você acha justo, como Jesus amou. E como Jesus amou. Sabendo da traição, ele serviu. Sabendo da negação, ele lavou pés. Sabendo do abandono, ele deu sua vida. Sabendo que você ia pecar de novo, ele morreu por você mesmo assim. O reino não é para quem consegue amar os que nos amam. Qualquer um faz isso. Mateus 5,46 diz: Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? O reino é para quem ama como Jesus amou. Até os inimigos, até os traidores, até os que pregam você na cruz, até os que derramam seu sangue, porque foi assim que ele te amou. E essa não é apenas uma sugestão bonita, é comando direto. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5,44. Não se é conveniente, não se eles merecem, simplesmente amai. Porque quando você ama quem te trai, você está demonstrando que o reino de Deus realmente reina em você. Que não é você vivendo mais, mas Cristo vivendo em você. Que aquele sangue derramado transformou o seu coração. Então hoje a pergunta não é quantas vezes você participou da ceia. A pergunta é, aquele pão partido partiu seu coração? Aquele sangue derramado lavou sua alma? Aquele amor radical transformou como você ama? Porque Jesus não instituiu a ceia para ser tradição religiosa. Ele instituiu para ser lembrete constante. Você precisava de um Salvador. Você tinha uma dívida impossível. E ele pagou com sangue. E agora que você foi amado assim, sabendo de tudo, mesmo assim até o fim com sangue derramado, como você vai amar? Como você vai perdoar? Como você vai servir? Jesus lavou os pés do traidor. Você consegue lavar os pés de quem te magoou? Porque se não conseguir, talvez você ainda não tenha entendido o que ele fez por você naquela noite. Escreve nos comentários: Jesus, ensina-me a amar como tu amaste. Se você chegou até aqui, essa mensagem mexeu profundamente com você. E deveria mexer. Porque aquela noite no cenáculo foi uma das demonstrações mais radicais de amor da história humana. Jesus fez 3 coisas impossíveis naquela noite. Lavou os pés do traidor, deu honra a quem o venderia por 30 moedas e instituiu uma ceia de morte antes mesmo de morrer. Ele amou sabendo da traição, serviu sabendo da negação, deu sua vida sabendo do abandono. E tudo isso para te mostrar que o amor do reino não espera você merecer. Se essa mensagem tocou no seu coração, deixa aqui nos comentários: Jesus amou sabendo de tudo. Isso me mostra que você está entendendo a profundidade desse amor radical. Essa é a primeira parte da nossa série Dark, Mensagens do Reino. Se você quer acompanhar toda a história da crucificação e ressurreição com essa profundidade, se inscreve no canal agora e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Clica no like também, porque essa série precisa alcançar pessoas que estão cansadas de mensagens rasas e querem a verdade crua do Evangelho. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. O próximo vídeo é Getsemane, a agonia que ninguém viu, onde Jesus enfrenta o momento mais sombrio antes da cruz, suando sangue enquanto os discípulos dormem. Clica e continua comigo nessa jornada. Que o Senhor te dê um coração que ama como Jesus amou, não apenas quando é fácil, mas quando é impossível, não apenas quando compensa, mas quando custa tudo. Porque esse é o amor que transforma o mundo. Graça e paz.